Já alguma vez tiveste aquela sensação esmagadora de que Deus chegou tarde demais à tua vida? Fazes tudo certo, oras com toda a tua fé, jejuas, pedes um milagre para a tua família, para a tua saúde ou para as tuas finanças, mas o tempo passa. Os dias tornam-se semanas, as semanas tornam-se meses, e a única resposta que recebes do céu é um silêncio ensurdecedor. Até que o pior acontece. A porta fecha-se de vez. O diagnóstico piora. O relacionamento acaba. E tu ficas a olhar para os destroços a pensar: Senhor, onde estavas tu quando eu mais precisei? Se estás a carregar o peso da frustração de uma oração que parece ter passado do prazo de validade, hoje vamos mergulhar numa das histórias mais densas, dramáticas e emocionantes do Novo Testamento. Vamos abrir o Evangelho de João, capítulo 11, e descobrir o que Jesus estava a fazer enquanto Lázaro morria. A nossa narrativa começa num cenário de urgência absoluta. Lázaro, um dos amigos mais íntimos de Jesus, está gravemente doente na aldeia de Betânia. As suas irmãs, Marta e Maria, estão desesperadas. Elas não chamam um médico qualquer, elas mandam um mensageiro urgente até onde Jesus estava, do outro lado do Rio Jordão. E a mensagem que elas enviam é uma obra-prima de intimidade. Elas não dizem: Senhor, vem curar o teu servo. Elas dizem: Senhor, aquele que tu amas está doente. Elas apelam diretamente ao coração de Jesus. O argumento delas era o amor. Humanamente falando, o que é que esperamos que aconteça a seguir? Se tu recebes uma mensagem a dizer que o teu melhor amigo está a morrer, largas tudo o que estás a fazer e corres. Chamas uma ambulância, apanhas o primeiro voo. Esperamos que Jesus, para o seu sermão, olhe para os discípulos e diga: Malta, arrumem as coisas, temos uma emergência médica em Betânia. Mas o texto de João tem um dos contrastes mais perturbadores de toda a Bíblia. O versículo 5 diz: Ora, Jesus amava Marta, e a sua irmã, e Lázaro. E o versículo 6 continua com uma lógica divina que desafia a nossa razão. Ouvindo, pois, que estava doente, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Presta muita atenção a isto. Porque Jesus o amava, Jesus demorou. A nossa teologia humana diz que o amor se apressa para evitar a dor. A teologia do reino diz que, por vezes, o amor demora para revelar uma glória muito maior. Jesus não ignorou o pedido. Ele estava a preparar um palco. Ele sabia que curar um doente é maravilhoso, mas ressuscitar um morto muda a história. Passam-se os 2 dias. A viagem até Betânia leva mais alguns dias. Quando Jesus finalmente chega, o cenário é de devastação. Não há mais pressa, não há mais esperança. Lázaro não estava apenas morto, ele estava sepultado há 4 dias. Para a tradição judaica da época, acreditava-se que a alma rondava o corpo durante 3 dias. Ao 4º dia, o corpo começava a entrar em estado de decomposição e o rosto desfigurava-se. O 4º dia era o selo final da impossibilidade. Chegar ao 4º dia significava dizer: acabou. Já cheira mal. Não há mais nada a fazer. Marta, a irmã mais prática e despachada, ouve que Jesus está a chegar aos arredores da aldeia e corre ao seu encontro. A primeira frase que sai da boca de Marta não é um aleluia. É uma acusação carregada de dor, frustração e fé partida. Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Consegue sentir o peso desta frase? Se tu estivesses aqui. Quantas vezes nós atiramos esta mesma frase à cara de Deus? Senhor, se tu tivesses intervindo naquele negócio, eu não estaria falido. Se tu estivesses aqui, o meu casamento não teria acabado. Marta acreditava no poder de Jesus para curar, mas a fé dela tinha um limite de tempo. Ela achava que Jesus era o Senhor do agora, mas não o Senhor do já passou. Jesus olha nos olhos dela e diz: o teu irmão há de ressuscitar. Marta, ainda presa na dor do presente, responde com uma doutrina do futuro: eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Ela empurra o milagre para o fim dos tempos. E é aqui que Jesus solta uma daquelas declarações que dividem a história da humanidade. Ele não diz: eu tenho a ressurreição. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus não aponta para um evento, ele aponta para si mesmo. A ressurreição não é uma data no calendário de Deus, a ressurreição é uma pessoa. E se a pessoa está ali, o milagre não está preso ao tempo. Logo depois, chega Maria. Maria lança-se aos pés de Jesus,
a chorar copiosamente. E o texto dá-nos um vislumbre avassalador da humanidade de Cristo. Jesus vê o choro daquelas mulheres, vê a dor provocada pela morte, o último grande inimigo do homem, e agita-se no espírito. E o versículo mais curto da Bíblia revela o maior coração do universo: Jesus chorou. Por que chorou ele, se sabia que dali a 5 minutos ia ressuscitar o amigo? Jesus chorou porque ele não é um Deus apático e distante. Deus não invalida o teu sofrimento só porque sabe o final da história. Ele chora contigo antes de mudar a tua situação. Eles caminham para o túmulo. Era uma gruta com uma grande pedra a tapar a entrada. A escuridão lá dentro contrastava com a luz que estava do lado de fora. Jesus dá uma ordem chocante: tirai a pedra. Marta, sempre racional, entra em pânico e tenta impedir o mestre. Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Marta estava a tentar proteger a imagem do irmão. Nós fazemos o mesmo. Temos vergonha de expor aquilo que já apodreceu nas nossas vidas. O nosso orgulho diz: não toques aí, Senhor, esse trauma já cheira mal, esse vício é humilhante. Mas Jesus só ressuscita aquilo que tu tens coragem de expor à luz. Jesus repreende-a com doçura: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus. Eles removem a pedra. Faz-se um silêncio sepulcral na multidão. Jesus levanta os olhos para o céu, agradece ao Pai, e depois clama com uma grande voz, que ecoou pelas paredes da morte. Agostinho de Hipona, um dos grandes teólogos da história, dizia que Jesus teve de chamar Lázaro pelo nome, porque se ele dissesse apenas vem para fora, todos os mortos daquele cemitério teriam ressuscitado. O poder da voz de Cristo chama à existência aquilo que já não existe. Da escuridão do túmulo, ouve-se um arrastar de pés. Lázaro aparece à porta. Ele estava vivo, mas havia um problema. A Bíblia diz que ele saiu tendo os pés e as mãos atados com faixas, e o rosto envolto num lençol. O milagre estava feito, mas o passado ainda o prendia. A vida tinha voltado, mas ele ainda vestia as roupas da morte. Então Jesus vira-se para a multidão, para a comunidade, e dá a última ordem: desatai-o e deixai-o ir. O que é que esta história profunda nos ensina hoje? Primeiro, o atraso de Deus não é a ausência de Deus. Se Ele ainda não agiu na tua situação, não é porque se esqueceu de ti ou perdeu o controle. É porque o milagre que Ele está a preparar é muito maior do que a cura que tu pediste. Tu pediste uma melhoria, Ele quer dar-te uma ressurreição. Tu queres um curativo, Ele quer fazer a obra completa. Segundo, tira a pedra daquilo que cheira mal, para de esconder as tuas áreas mortas debaixo da religiosidade ou do orgulho. Deixa a palavra de Deus entrar nessa gruta de dor. Sim, vai doer expor o problema, mas a vida só entra onde a pedra é removida. Se esta palavra trouxe luz à tua escuridão hoje, não te esqueças de subscrever o canal @Luz da Palavra. Deixa o teu gosto, porque isso ajuda a levar esta mensagem a pessoas que estão presas no seu quarto dia e precisam de ouvir esta voz a chamá-las para fora. Partilha nos teus grupos. Fiquem em paz, e até ao próximo vídeo.